Olá, bom dia! Chegou a sexta-feira, que delícia, hein? Seja bem-vindo ao Noticidade Manhã deste dia 22 de agosto. E neste início do final de semana, nós começamos esta edição de hoje com as informações do trânsito. Para você que sai de casa nesta manhã, é bom ficar atento às informações do trânsito e à movimentação dos veículos com Renato Diniz, que hoje está em uma das alças de acesso para a rodovia Senador José Hermílio de Moraes, a Castelinho, em Sorocaba. Bom dia, Renato. Como é que está a movimentação por aí nesta manhã? Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham o Noticidade Manhã. A movimentação, que era bem tranquila, começa a aumentar agora, chegando próximo das 7 horas da manhã. O número de veículos começa a aumentar. Muita gente que pega ônibus durante a semana, pega um ônibus fretado, prefere pegar o carro para voltar mais cedo e começar mais cedo o final de semana. A gente está vendo aqui o acesso da Castelinho, à altura do quilômetro 2, para o bairro do Éden, também para o Alto da Boa Vista, mas o motorista não enfrenta dificuldades. Motorista que segue no sentido de Itu, sentido São Paulo, e também para quem está chegando aqui para Sorocaba, bem tranquilo a vida do motorista nas rodovias aqui da região de Sorocaba. Já na região de Jundiaí, tem lentidão para quem sai da Anhanguera e da rodovia Bandeirantes, já lentidão na chegada a São Paulo, a partir do quilômetro 14 na rodovia Anhanguera e a partir do quilômetro 15 a lentidão para quem usa a rodovia Bandeirantes, sentido capital. Só dá um alerta para o motorista de Sorocaba. A Urbis acabou de informar pelas redes sociais que tem um semáforo inoperante no cruzamento da Avenida Itavuvu com a Nicanor de Moraes, na zona norte de São Paulo. O motorista que vai passar por aquele trecho deve enfrentar um pouquinho de lentidão e precisa ter paciência e, claro, responsabilidade na hora de fazer o cruzamento, de passar por esse cruzamento entre a Avenida Itavuvu e Nicanor de Moraes. Precisa também uma interdição, motorista de Jundiaí, interdição feita pela Divisão de Fiscalização e Trânsito de Jundiaí, no bairro Ponte São João. Está interditada a rua Formosa. A interdição segue até às 5 horas da tarde, é feita por conta de obras na rede de água no trecho entre as ruas Santos Dumont e Lopes Trovão. A alternativa para os motoristas é pegar a rua Antônio Zandorra e a rua Severo, no bairro Ponte São João, em Jundiaí. Ainda falando de trânsito, mas mudando um pouquinho de assunto, vamos falar de segurança dentro do veículo. O assunto é o uso das cadeirinhas. É uma lei que causa dúvidas. O uso da cadeirinha é obrigatório nos carros particulares, mas não é necessário no transporte coletivo. É diferente, né? A situação não é a mesma segurança para as crianças. Muda o veículo, muda a lei. Nós vamos conferir uma reportagem sobre o uso da cadeirinha. O acessório de segurança é obrigatório nos carros de passeio. Cadeirinha ou assento elevatório devem ser usados para o transporte de crianças de até 7 anos e meio. Quem descumpre a regra comete infração gravíssima e leva multa de R$ 191. Isso sem contar o risco para a criança. Só que a regra da cadeirinha tem várias exceções, prevista na resolução de número 277 do Conselho Nacional do Trânsito. Os táxis, por exemplo, estão liberados do uso do dispositivo. Um táxi que também transporta pessoas com criança deveria ter uma cadeira no porta-malas, né? Se a mãe, ela vem com a cadeira já dela mesma, ou qualquer tipo de proteção que ajude nesse sentido, não, será bem recebida e a gente coloca, recebe, mas o próprio táxi para usar essas cadeirinhas não tem espaço. Vai ficar cheio o porta-mala. E se colocar nos bancos, não vai sobrar espaço para as pessoas sentarem. O jeito é usar o cinto de segurança e viajar com o bebê no colo. Pode parecer estranho, mas o transporte escolar também não precisa da cadeirinha. O mesmo vale para ônibus. Não importa o tamanho da criança, ela vai usar o assento normal. Fernanda Correia pega ônibus com um filho de 7 meses e gostaria que a regra fosse diferente. Pelo menos, alguma coisa que colocasse, porque é perigoso, coloca em risco a vida da criança. As mães concordam que é um desafio andar no transporte coletivo com crianças. Às vezes freia, a gente está com criança, a criança é difícil de segurar. Para aumentar a dificuldade, o ônibus que circula dentro da cidade sequer precisa ter cinto de segurança. Os veículos que fazem viagens intermunicipais precisam ter cintos, mas também estão liberados do uso da cadeirinha.
A instalação do cinto de segurança não é obrigatória para ônibus em que é permitida a viagem de passageiros em pé. Já sobre as cadeirinhas, entramos em contato com o Ministério dos Transportes, que por e-mail respondeu que essas exceções se baseiam em estudos técnicos. É que não seria nem prático e nem econômico colocar os equipamentos em vans e ônibus. Não adianta nada ter segurança em um lugar e no outro não ter. Para andar de carro, por exemplo, precisa ter da cadeirinha. E por que no ônibus não precisa? Ia ocupar bastante espaço, né? Se fosse para todas as crianças, mas eu acho que seria bom, sim. Olha, um caixa eletrônico que fica no Fórum de Cerquilho foi alvo de bandidos nesta madrugada. Segundo a Polícia Militar, o vigilante disse que várias pessoas participaram da ação e quebraram o vidro da fachada para entrar no local. Os suspeitos chegaram a trocar tiros com o funcionário que não ficou ferido, felizmente. Ainda não se sabe o valor levado pelo bando. A Polícia Militar aguarda a chegada da perícia. E um homem foi preso suspeito de abusar de crianças em uma creche comunitária na Vila Hortolândia, em Jundiaí. Ele seria o fundador da unidade e teve a prisão temporária decretada. A Delegacia da Mulher prendeu Jerônimo Aparecido de Oliveira após denúncia feita pela família de uma garota de 3 anos. O relato da criança levou a uma segunda vítima. Depois, agora essa semana, no início da semana, uma criança, hoje com 9 anos de idade, nos procurou com sua responsável legal, dizendo que havia sido abusada há 5 anos atrás. Ela também nos indicou uma outra criança que também teria sofrido o mesmo tipo de abuso. E no caso dela, além dos atos libidinosos, houve conjunção carnal. Uma suspeita contra Jerônimo foi registrada em 2012, mas tinha sido arquivada por falta de provas. Segundo depoimentos, os abusos foram cometidos quando elas iam dormir, momento em que o homem acariciava partes íntimas das meninas. A polícia investiga também se os abusos foram cometidos em uma chácara da família do suspeito em Campo Limpo Paulista. Lá ele levaria as crianças, de acordo com a DDM, porque tinha a confiança dos pais. Um parente do homem de 58 anos não quis gravar entrevista, mas disse que acredita na inocência dele e que as denúncias seriam retaliações de ex-funcionários da creche. Para a delegada, as provas são convincentes. São os nossos relatos, são crianças de pouca idade que contaram exatamente a história que sofreram, né, que são parecidas entre si, o relato. E eu acredito que elas estejam realmente falando a verdade ante a coincidência dos fatos relatados. Nesta quinta, a creche teve aulas normais, mas um recado na porta informava que a secretaria estaria fechada para preservar a integridade das crianças. Em uma rede social, a diretoria do centro comunitário classifica as denúncias como infundadas e informa: temos convicção e segurança sobre a conduta e serviço prestado por ele durante os 32 anos de entidade. Então, temos certeza que em breve tudo será solucionado. Funcionários vão prestar depoimento nos próximos dias. O suspeito é conhecido no bairro e muita gente foi pega de surpresa com a prisão. Assustou. Vixe, tá tudo revoltado. Aqui ninguém esperava isso dele, né? O suspeito foi encaminhado ao centro de triagem de Campo Limpo Paulista. Agora, olha só, preste atenção nestas imagens impressionantes. Em São Roque, uma jovem, ao falar com um homem, é agredida por ele. Repare na brutalidade. Fernanda Regina, de 19 anos, é atingida com uma cotovelada no rosto, cai e desmaia logo em seguida, como nós podemos ver ao bater a cabeça no chão. A gente está vendo novamente, dá só uma olhada, que covardia. De acordo com o Corpo de Bombeiros, ela foi socorrida com traumatismo craniano. A vítima está internada no Hospital Regional de Sorocaba. De acordo com a polícia, Anderson Oliveira está preso na cadeia provisória de São Roque e vai responder por tentativa de homicídio. E olha só o detalhe, os dois eram amigos e saíam de uma casa noturna quando tudo aconteceu. O motivo da briga é investigado. Que absurdo. Deve ser concluída ainda hoje a operação reforçada pela Polícia Ambiental nas regiões dos Parques e da Mata Atlântica em Itapetininga. A ação, que começou na última terça-feira, já apreendeu 20 redes de pesca, 12 armas de fogo e uma motosserra. Mais de 200 veículos foram fiscalizados e aproximadamente 500 pessoas abordadas. Além dessa investigação, a Polícia Ambiental também realiza atividades de conscientização em escolas da zona rural. 60 policiais militares, 27 viaturas e 2 embarcações
participam da ação. E nós vamos agora para a redação do SBT Manhã, na capital, para saber o que é destaque nesta sexta-feira. 4 policiais acusados de executar um servente de pedreiro foram absolvidos pela Justiça de São Paulo. O caso aconteceu em 2012, no Campo Limpo, na zona sul da cidade. Mais informações com a repórter Thaís Nunes. Após 2 dias de julgamento, os 4 policiais militares acusados de matar Paulo Roberto do Nascimento foram absolvidos. Imagens mostram que Paulo foi agredido pelos PMs e estava dominado ao entrar na viatura da Força Tática. O crime aconteceu em 2012. 2 meses depois, 7 pessoas foram mortas no mesmo local. Os atiradores queriam matar o cinegrafista amador que fez as imagens. 8 PMs foram presos por este outro crime e aguardam julgamento. Foi realizada nesta quinta-feira a primeira sessão da nova CPI da Saúde. 11 funcionários da Santa Casa de Sorocaba foram ouvidos. A CPI ouviu representantes da tesouraria, da administração do hospital e da gerência do convênio. Entre os assuntos, os vereadores questionaram os contratos firmados para o serviço de manutenção dos equipamentos, como macas e cadeiras. Para o relator da comissão, houve dificuldade por parte dos convocados em identificar os responsáveis pelos contratos. E essa pode ser uma das causas para a crise que o hospital enfrentou. Isso demonstra uma desorganização administrativa, uma desorganização de funcionários, ou seja, a Santa Casa se constituiu nos últimos anos, na verdade, num grande problema em que pode se imaginar que quem pague a conta, a dívida da Santa Casa, hoje por volta de 50 milhões, seja a população sorocabana. Os vereadores também questionaram sobre a Casa Mata, uma situação que o Noticidade acompanha desde 2008. O prédio deveria servir para tratamento oncológico e está parado. Na época, 5 milhões foram emprestados pelo governo estadual para a construção do prédio e a aquisição do acelerador linear, que nunca chegou. Segundo Carlos Alberto Silva Nunes, tesoureiro do hospital até 2013, apenas parte do dinheiro foi usado para a construção. Ele foi utilizado ali na Casa Mata, daí, numa certa altura, foi quitado, né? E esse dinheiro foi para o giro da Santa Casa. Esta Casa Mata vai ser aproveitada para outros equipamentos. Segundo os vereadores, com a oitiva desta quinta-feira, novos nomes surgiram, como o do responsável pelo setor de compras da Santa Casa, que deve ser convocado e ouvido aqui na Câmara. A juíza da 2ª Vara de Várzea Paulista aceitou o pedido de reintegração de posse de uma área ocupada por mais de 300 famílias desde o início deste mês no Jardim Promeca. Por enquanto, a reintegração ainda não tem data para ser efetuada. Segundo o representante do movimento, as famílias devem entrar com pedido de suspensão da liminar. Ainda segundo ele, são 2 terrenos que juntos somam aproximadamente 400 mil metros quadrados. E os proprietários dessas áreas estariam devendo IPTU à prefeitura há mais de 24 anos. O valor se aproxima de R$1 milhão.